criança e o adolescente que não tem esse tipo de percepção, ele vai achar que a vida glamourosa é aquela que está exposta na rede O social. lúdico. Exatamente. E aí o que, que vai acontecer? Ele vai fantasiar que quer aquilo, que vai buscar aquilo, quando ele olha para dentro da casa dele, que ele não encontra, ele já começa a ter uma frustração muito alta e muito relevante. De volta com o nosso Band Entrevista. Roberto James, bom dia. Facebook aí diz que Instagram é prejudicial, sim, a crianças e adolescentes. É isso mesmo? É um assunto que já vem aí pautando os jornais, né, a partir de uma reportagem do New York Times, em que revelou, uma ex-funcionária revelou acesso a relatórios que mostravam que pesquisas internas do Facebook eram bem claras ao determinar que o Instagram causava desconforto físico, desconforto emocional aos jovens pré-adolescentes e adolescentes, né? Esse relatório veio à tona e aí o Facebook, apesar de anos anteriores já ter negado essa informação, ele agora teve que admitir, teve que tentar remediar aí esse ponto. Eu acho que mais do que admitir, remediar, o que vem à tona é o pensamento, sabia e não fez nada. Exatamente. Esse é o principal questionamento que as autoridades, né, todo mundo tem feito ao Facebook, né? Poxa, algumas atitudes, há alguns anos atrás, como por exemplo, tirar a quantidade de curtidas, acredita que se reflete por causa desse conhecimento de que o Instagram estava trazendo muita ansiedade a essa juventude. Mas mais do que ansiedade, os problemas do Instagram estão muito relacionados à questão de imagem, né? Então, realmente, quanto a isso, além de ter incentivado ainda mais, o Facebook não colocou nenhum tipo de ferramenta para poder alertar, para poder identificar ou diminuir esse problema, né, em cima dos adolescentes. Talvez isso seja até o mais grave, não é, Roberto? Exatamente, né? Porque são justamente pessoas que estão em formação, consumidores, cidadãos, estudantes, né? Pessoas que estão buscando o seu lugar ao sol, né? Estão naquela fase de transição da infância para um pré-adulto, e aí eles estão justamente nesse momento, aumentou o nível de competitividade de imagem, de popularidade através das redes sociais. Isso não é nada novo, tá? As pessoas acham, poxa, isso foi criado ou inventado pelas redes sociais. Não. Isso sempre existiu nas escolas, nas revistas, nas televisões, nos filmes, novela. Mas foi intensificado demais depois que o smartphone chegou na mão das pessoas. E hoje, né, eu vou dar exemplo da minha geração, por exemplo, eu tive um smartphone com mais de 20 anos, né? Ou seja, o smartphone chegou aí em 2006, mais ou menos, então já tem uma idade bem maior do que hoje adolescentes de 13, 14, 15 anos já possuem essa ferramenta e tem acesso, contas e por aí vai. Ô, Roberto, rede social e televisão, por que um influencia negativamente e o outro não, no caso a TV não? Pois é, esse é um debate que sempre existiu, Rodrigo. A televisão sempre teve nos debates relacionados à educação das crianças e dos adolescentes. Ou seja, isso sempre existiu, sempre houve, porém a intensidade, né, de você não poder levar a televisão para todos os lugares, né, ela ficava ali restrita ao lar. Esse primeiro debate aconteceu justamente quando o poder aquisitivo das famílias melhorou a quantidade de televisores por domicílio. E aí você tem adolescentes, crianças com televisão no seu quarto, tem casas que tem TV na cozinha, tem na varanda, ou seja, em vários lugares. E aí se discutiu muito isso sobre, poxa, quando é o momento, quanto tempo para assistir, e só que era uma coisa um pouco mais fácil da família controlar por se tratar de estar ali dentro do lar, né? Hoje as redes sociais podem estar extra-lar, e ainda mais impulsionado demais pela pandemia, porque obrigou a utilização desse tipo de aparelhos para tarefas que antes eram presenciais, como trabalho, escola, entre outros. Pode-se dizer que criou-se uma dependência hoje muito grande de rede social, não?
tanto de rede social quanto de internet. A gente viu isso na última vez que o WhatsApp ficou fora do ar por 6 horas. Né? A gente viu migração para outras redes sociais como o Telegram, como o Messenger, entre outros. Há muitas pessoas, houve relato de pessoas que ficaram com o carro enguiçado e não se lembraram, Rodrigo, de fazer uma ligação para pedir um reboque, tão acostumados que estavam com a utilização das redes sociais. Então, assim, é um ponto de dependência hoje que a gente poderia não só alencar os adolescentes, né, mas a sociedade em geral depende muito dessa vida online, depende muito desse tipo de comunicação. E quanto essa dependência pode ser prejudicial? Olha, o que os especialistas mais tratam é em relação à criatividade, né, dos jovens, dos adolescentes, aquele ato de você poder visualizar, criar imagens e dentro desse relacionamento de imagens no seu cérebro, ou seja, no seu raciocínio, você conseguir extrair ideias, extrair informações, extrair possibilidades e assim modificar o seu ambiente ao redor. As telas das redes sociais, das TVs, dos computadores, elas tiram um pouco, principalmente das crianças e adolescentes, tiram um pouco dessa criatividade e muitas vezes inibem um contato social mais aplicado, um contato social que também podem gerar experiências importantes no crescimento das crianças. Hoje, os especialistas pediatras estão alertando muito a respeito dos bebês nascidos durante a pandemia. Grande parte dessas crianças estão tendo dificuldade de desenvolvimento, principalmente de fala. Crianças com 1 ano e 8 meses, 1 ano e 9 meses, tendo dificuldade de fala por falta desse contato que foi, vamos dizer assim, proibido, né? Impulsionado pela pandemia. Fora os impactos psicológicos, não é, Roberto? Eu acho que hoje as crianças, os adolescentes estão muito vidradas em quantos likes foram dados, em quantos seguidores tem, em quem está seguindo, o que as pessoas comentam. Isso também afeta muito psicologicamente. Demais, né? Porque justamente nessa idade, quando você não tem exatamente a ideia do que você vai ser, do que você vai fazer, do que você quer para a sua vida, você tenta se espelhar em algumas pessoas. E hoje, nas redes sociais, você vai encontrar muitas pessoas felizes, aquela felicidade de Instagram, como os especialistas costumam dizer. Né? Eu já vi pessoas dizendo assim, eu queria ser tão feliz quanto fulano é no Instagram. Quando você vai ver pelo lado, você tem filtros, você tem situações totalmente adversas que não estão registrados naquela foto, naquele pequeno vídeo. Eu gosto de contar um exemplo pessoal, não vou entrar em detalhes, mas de uma viagem a Fernando Noronha, que teve muitos pontos que não foram positivos, mas uma das pessoas que você acompanhava a viagem pelo Instagram, eu mesmo dizia, olha, eu queria estar nessa viagem, nesse grupo, porque no Instagram a viagem foi perfeita, tudo ocorreu de forma harmoniosa, né? Você consegue imaginar aquela cena de você tirar uma foto sorrindo atrás de uma praia linda e depois que você tira a foto você reclama, nossa, quanto mosquito, quanta coisa, ai, que sol e tal. Porque isso não está lá no Instagram. A criança e o adolescente que não tem esse tipo de percepção, ele vai achar que a vida glamourosa é aquela que está exposta na rede social. O lúdico. Exatamente. E aí o que vai acontecer? Ele vai fantasiar que quer aquilo, que vai buscar aquilo, quando ele olha para dentro da casa dele que ele não encontra, ele já começa a ter uma frustração muito alta e muito relevante. Ô Roberto, a gente está falando aqui de vários impactos que as redes sociais têm, impactos negativos. O que fazer para diminuir esses impactos? Você tocou no ponto principal. Aí cabe aos pais, Rodrigo. Não delegue isso para a escola, não delegue isso para outras pessoas. Cabe aos pais assumirem a responsabilidade sobre esse controle. Infelizmente, você não pode estar o tempo todo ao lado do seu filho para ver o que ele enxerga, o que ele olha. Você não consegue ter noção do que ele está curtindo ou descurtindo para você poder simplesmente chegar lá e explicar, olha, isso não é desse jeito.
Então você precisa limitar, você precisa dar para ele uma visão de mundo, mais do que a educação formal, mais do que a educação do dia a dia, do trato com as outras pessoas. Os pais agora têm uma nova tarefa, né? Que é dar o senso de realidade, trazer o jovem para o senso de realidade no mundo normal e não ficar focado só no virtual. E agora o Facebook tem uma missão, não é? Que é tentar reverter isso, já que veio a público essa informação. Hoje, como você disse, é só o que a imprensa falou. Ele agora vai ter que se retratar e tratar a sua imagem perante a sociedade nesse ponto. Exatamente, e o pior não é nem isso, tá, Rodrigo? Além dessa responsabilidade, o Facebook anunciou uma nova tecnologia chamada de metaverso, que pretende revolucionar o acesso a esse tipo de rede, que é uma dimensão extra, uma dimensão 3D. O pessoal das antigas aí que assistiu Matrix é algo muito parecido com aquilo. Então, assim, as possibilidades, as proximidades não são assim tão positivas. Então, os pais hoje precisam entrar nesse mundo, entrar junto com os filhos e aí poder influenciar de alguma forma, né? Puxar o tapete virtual para mostrar que a vida não é o TikTok, a vida não é o Instagram, nem o Facebook. Que é tudo muito lúdico. Eu acho que esse é o principal desafio hoje. Os pais, eles se acomodam muito em pegar um celular, deixar com seu filho e achar que porque ele está ali parado, só olhando o celular já está de bom tamanho. Isso é uma realidade nos restaurantes, né? É incrível porque quem tem criança pequena, eu tenho um menino pequeno que você leva para um restaurante, é um Deus nos acuda, o menino não para. E quando você vê uma criança parada, geralmente está com um tablet ou com um smartphone. E eu fico me perguntando, né? Até quando o cansaço dos pais pode levar, né? Eu não costumo julgar nenhum pai que toma essa decisão, porque eu sei como é forte o cansaço que as crianças trazem, né? Essa rotina do dia a dia, as redes sociais, os trabalhos intensos do home office ou do presencial, e ainda mais você tem que estar ali ativamente. Mas se você não fizer, ninguém vai fazer, Rodrigo. São os pais que têm que tomar essa atitude. É aquele velho ditado, quem pariu bateu os que balançam. Quem pariu bateu os que balançam. Roberto, queria agradecer muito a sua participação aqui, sempre com temas muito inteligentes e principalmente interativos agora cada vez mais, que a gente possa semana que vem tratar de outros. Convida aí o público a seguir lá no teu canal. Exatamente, olha, esse tema e mais outros você vai encontrar lá no canal da RJ, no YouTube ou no Instagram. Basta colocar canal da RJ. Um grande abraço.